noite, no livro de Mateus, no capítulo de número 24. Enquanto os irmãos procuram, queremos lembrar os amados irmãos que nós ainda temos o livro, nosso livro Justificação. Dentro desses 15 dias vai estar chegando o próximo livro, que é Provação ou Tentação. O que está acontecendo comigo? Entendo o que você está passando e como superar. É um livro em que nós escrevemos falando sobre momentos difíceis que nós passamos. E até aonde nós podemos ver o manifestar de Deus na nossa vida, mas observar também as artimanhas de Satanás. Nesse livro aqui, a justificação, muitos irmãos já adquiriram, onde nos traz uma doutrina sobre a doutrina da justificação, certo? Falando sobre a doutrina que nos redimiu e restaurou a paternidade de Deus sobre nós. Acredito, você que ainda não leu, não adquiriu, você não vai se arrepender adquirindo este maravilhoso livro, certo? Quem gosta de aprender, muito obrigado, Hélio, quem gosta de aprender a palavra de Deus, então tem muitas pessoas, muitos cristãos, que ainda não aprenderam essa importante doutrina e se abala por qualquer acusação de Satanás. Isso porque não tem o conhecimento da verdade da Sagrada Escritura. Amados, nós fizemos uma leitura muito importante e propícia também para o momento. Nós concluímos o assunto aonde nós falamos, certo? Um assunto muito maravilhoso, certo? Baseado na epístola de Pedro, certo? E hoje nós estamos iniciando esse estudo sequenciado, porque não vai dar para falarmos tudo nesta terça-feira. Verdade é que a doutrina do arrebatamento, a doutrina dos sinais, das últimas coisas em que vão acontecer, aquilo que precede o arrebatamento da igreja, é bem verdade que muitos já não têm a preocupação de ministrar estes sermões. Por quê, pastor Abimael? Primeiro, a gente vê que não dá ibope, certo? Segundo, o que nós estamos vendo muitas igrejas trabalhando com coach, certo? E começa a trabalhar a autoestima das pessoas. E nós vimos em que as palavras em que eles faz a conjugação das palavras, isso mexe com o emocional do homem. E tem essa valorização de forma que o homem fica como personagem principal. Nós ouvimos também muitas melodias em que traz exatamente esse destaque especial em que eles fazem no homem, e nós vimos que quando se trata do Evangelho, quando se trata de Cristo, observamos que Cristo vem em segundo plano. O que nos chama a atenção é que no mundo em que nós estamos vivendo, aonde o povo não conhece a Sagrada Escritura, então anda muito em busca de milagres, certo? Verdade é em que o povo que anda muito atrás de milagres, os irmãos vão ver em que eles são poucos conhecedores, têm pouco conhecimento da Sagrada Escritura, e são aqueles que mais quebram exatamente a autoridade da palavra de Deus, é o que mais quebra exatamente as ordenanças divinas. E verdade é, amados, em que cada dia mais precisamos entender o que a Sagrada Escritura ela passa para cada um de nós.
Se nós não pararmos para observar a palavra de Deus, certamente seremos levados por qualquer vento de doutrinas. E isso é o que nós estamos vendo nesses últimos dias, e nós vimos em que muitas pessoas estão abaladas, muitas pessoas estão aflitas, muitas pessoas estão depressivas, muitas pessoas estão cheias de angústia. Por quê? Porque não conhecem a Sagrada Escritura, não conhecem exatamente as promessas de Deus para a sua vida. Se nós entendermos, amados, o que Cristo preparou para a igreja, o que Ele fez em favor da igreja, o que está também preparado para a igreja, então o cristão vivia exatamente uma vida mais tranquila. Por quê, pastor Mael? Porque precisamos exatamente cada vez mais crer no que está escrito na palavra de Deus. O que nós temos visto nesses últimos dias são cristãos, certo? Desesperados e também aflitos. Por quê? Por causa dos sinais em que nós temos visto. Verdade é, amados, que quando nós falamos sobre o outro lado, o céu de glória, verdade é em que muitos começam agora a ficar assustados. Um certo dia eu ministrei aqui um sermão falando sobre a partida do homem, certo? A morte física aqui do homem. E nós falamos sobre a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E depois que ministramos este sermão, no outro dia uma irmã chegou para mim e disse: pastor, se eu soubesse não tinha vindo para o culto domingo, porque o senhor falou muito sobre a morte. Eu disse: não, falei sobre Jesus. Agora, a morte é uma realidade, a nossa partida daqui é uma realidade, certo? Todos nós iremos partir, todos nós iremos, uns descer à sepultura fria e outros serão arrebatados, aqueles que ficarem, certo, para o arrebatamento. Verdade é, amados, que nós precisamos encarar esta realidade com alegria. Por quê? O apóstolo Paulo, ele com muita alegria, ele disse: irmãos, não temos aqui cidade permanente, mas nós estamos em direção à cidade futura, a Nova Jerusalém. O apóstolo Paulo também, ele disse: ora, se esperássemos Jesus Cristo tão somente nesta vida, nós éramos os mais miseráveis dos homens. Outra parte em que o apóstolo Paulo, ele diz, quando alguns irmãos em Corinto estavam questionando com respeito à ressurreição, ele chega a dizer: ora, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão, certo? Se Cristo não ressuscitou, estamos fazendo o que aqui? Mas glórias a Deus Pai, que a sepultura fria não conseguiu deter o meu e o teu Jesus. Aleluia! A Bíblia Sagrada nos diz também que quando Jesus Cristo estava indo para os céus, após ele ressuscitar, e ele está ali com os discípulos, e muitos viram Jesus, a Bíblia Sagrada nos diz que quando ele vai subindo, os discípulos começaram a olhar a ele ia subindo. Enquanto ele ia subindo, 2 anjos iam descendo. E ele diz: varões Galileu, por que olhais para cima? Eles começaram a ver Jesus Cristo ir assunto aos céus e subindo aos céus entre nuvens, aleluia, e ele vai subindo, e os discípulos ficaram olhando o seu mestre partindo, e o anjo, ele faz essa indagação aos discípulos: por que vocês estão olhando para cima? Aí ele diz o seguinte: este Jesus que vocês viram subir, aleluia, é o mesmo que um dia irá descer, aleluia, glória a Deus. Observamos, amado, outra esperança que Jesus Cristo nos dá,
e Jesus Cristo consola os seus discípulos, é quando ele está no monte, e no João ele registra no capítulo 14, exatamente o que se chama o Sermão do Monte. Você vai ver Jesus Cristo consolando os discípulos, dizendo que iria ter paz, que iria mandar o Consolador, que iria voltar. Mas no primeiro versículo ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, não deixe de acreditar em Deus e nem tampouco em mim. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejai vós. Então observamos, amados, em que, com respeito ao arrebatamento, isso é uma realidade. Jesus Cristo virá para buscar o povo lavado e redimido pelo seu precioso sangue. Jesus Cristo virá para buscar o povo separado, aleluia, o povo que saiu do mundo, o povo em que o aguardou, esperou, aleluia, o povo que creu, aleluia, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou e que tem uma vida santificada para ele. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus Cristo virá, aleluia, buscar esse povo. Quando falamos, amados, sobre a vida de Jesus, será algo tão real quanto a nossa existência, aleluia. Falar sobre arrebatamento da igreja, sobre o que vai acontecer, aleluia, é tão real, certo? Como você é real, certo? Observamos que quando falamos desses fatos escatológicos, podemos ver que chega a ser de alegria para uns e de tristeza para outros. Presta bem atenção. Uma igreja que sente a salvação da sua alma, uma igreja que está caminhando para o céu, primeiro, ela quer levar outros também a entrar nesse caminho para chegar no céu, aleluia. É uma igreja que tem saudade do céu. Como é que se tem saudade da onde a gente nunca foi? Aleluia, sabe por quê? Porque eu creio na Sagrada Escritura que Jesus Cristo virá e que o céu é melhor do que aqui, aleluia. João, quando ele teve a visão, ele viu coisa tão inefável, tão maravilhosa, que ele disse assim: o que é que eu vou comparar lá na terra com o que eu estou vendo aqui? Para mim, amado, escuta só, para mim o céu tem coisas preciosas mais do que ouro, mais do que jaspe, mais do que muro de cristal, é muito mais. João, ele quis fazer a comparação e ele diz: no céu a rua brilha tanto que é como ouro, a rua são de ouro, o muro são de cristais. Ora, quem crê a palavra e crê na palavra, quem lê a palavra, crê na palavra, está dizendo: eu vou para lá, aleluia, eu vou chegar no céu de glória. Aleluia. Deixa-me fazer uma pergunta aqui. Quem aqui mora de aluguel? Quem mora de aluguel? Levanta a mão assim. Tenha vergonha não. Quem mora aqui de aluguel? Levanta a mão alto, David, assim, ó. Quem mora de aluguel? Agora diz aí ao teu irmão: no céu você não vai pagar aluguel. Eu estou dizendo a David, tu pensava que eu ia te dar chave, foi? Não, no céu você não vai pagar aluguel. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo foi preparar o lugar. O Papa João Paulo II, conhecido como João de Deus, eu já disse isso aqui aos irmãos,
O Diário de Pernambuco, no ano em 24 de setembro de 1999, fez uma matéria e estava ali algo escandaloso. Por quê? Porque o Papa disse o seguinte: não existe céu e nem existe inferno. Os católicos ficaram perplexos, assustados. E quando eu li aquela matéria, estava no chão, eu me abaixei, peguei e comecei a ler. Dogma do catolicismo é quebrado. E o Papa João Paulo II, conhecido como João de Deus, fez essas declarações: não existe céu e nem existe inferno. O que existe é estado de espírito. Eu parei e o Espírito Santo de Deus me fez lembrar essa passagem de João. João não diz assim, Jesus Cristo disse: eu vou preparar um estado de espírito. Mas João disse: eu vou preparar-vos um lugar. Lugar é algo fixo, é uma residência fixa. É o espaço concreto, real, não tem nada imaginário. Jesus Cristo, ele foi preparar um lugar e disse: para que onde eu estou, estejai vós também. Precisamos alimentar esta esperança para não vivermos desiludidos diante de tantas aflições, tanta angústia. Então precisamos entender, aleluia, que para alguns é uma alegria imensa, porque ele sabe que Cristo foi preparar um lugar para ele. Agora, para outros que não conhecem a Deus, que não conhecem a Cristo, será um momento de dor, é um momento de angústia, porque não tem a esperança que nós temos. O importante é estarmos preparados para estes acontecimentos, estarmos preparados para o acontecimento do arrebatamento da igreja. E vamos aqui dividir algum ponto aqui. Primeiro, o que é o arrebatamento? O arrebatamento da igreja será o grande momento em que o Senhor virá para buscar um povo fiel aqui na terra. Eu me lembro, amado, quando era pequeno, ao lado de casa, tinha um supermercado, e ficava ali alguns zombadores, e ficava dizendo: Jesus vai voltar, irmão. Mas quando ele voltar e ver os irmãos subindo, eu vou pegar no pé do irmão. E eu dizia assim: não haverá tempo não, para isso não. Você vai pegar no pé de ninguém. Só que eu era garoto, via papai pregando, não tem tempo não. Você vai ficar e vai para o inferno de cabeça e tudo, de cabeça para baixo. Eles ficavam ali chateados, porque a gente falava essas coisas. Verdade é, amados, em que o arrebatamento exatamente é quando Cristo virá para buscar o povo lavado e redimido pelo seu precioso sangue. Um povo fiel ao Senhor nosso Deus, aleluia. Observamos em que Cristo, nesse momento, aqueles que morreram em Cristo, e eu vou falar isso mais adiante, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os vivos, os que estarmos vivos, seremos arrebatados. E agora, pastor Amael, e concernente chegar lá, a Bíblia Sagrada diz: e vamos nos encontrar nos ares, para junto estarmos com o Senhor da glória. Aleluia. Observamos, meus amados irmãos, em que quando a Bíblia fala sobre arrebatamento, nós podemos observar em que é tomar de súbito, rapidamente. A Bíblia Sagrada fala que é no abrir e fechar de olhos, para sempre estaremos com o Senhor. Você quer fazer uma experiência? Você pega uma bacia e coloque areia nesta bacia.
E coloque lá na bacia, em pé, palitos de fósforo. E coloque também alfinete. Coloca lá, alfinete. Depois você pega o ímã bem grande e passa por cima da bacia. O que é que vai acontecer? Os alfinetes vão subir. Aleluia. E o palito de fósforo vai ficar. Aleluia. O que é que o Senhor quer dizer com isso, pastor Mael? Aleluia. Ora, de repente, Jesus Cristo raiará nas nuvens e vai nos tomar de súbito. Aleluia. De repente, aleluia, Ele vai nos chamar e juntos estaremos com o Senhor nos ares. Agora, muitos vão ficar. Aqueles que não aceitaram o Evangelho, aqueles que não tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Porque, meus prezados irmãos, Jesus é muito amoroso, né? As mensagens de coach mostram muito a amorosidade de Jesus. E é amoroso mesmo, aleluia. Agora tem muita gente que não quer o amor de Cristo. E quem não quiser o amor de Cristo, naquele grande dia, quando Ele vier buscar a sua igreja, eles vão ficar. Mas os fiéis, os lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, vai ouvir o som da trombeta e nós subiremos para estarmos com o Senhor no céu de glória. Aleluia. Você pode dizer ao seu irmão, pergunta ao seu irmão, você tem essa esperança? Que estamos aqui de passagem e nós iremos para o céu. Aleluia, nós iremos para o céu. Oh, Ramanara, Bachora, Manara, Bacai. A Bíblia Sagrada diz: são os fiéis, os lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Muitas vezes a pessoa parte dessa vida e o outro para acalentar a família. A pessoa lá era uma pessoa em que, pense no cão chupando manga. Pense no cão, aí quando morre, aí vai assim, que esteja com o Senhor. Biblicamente vai? Tem dúvida? Biblicamente vai? Não. Diz ao teu irmão, só entra no céu os lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Não existe meio termo. Não existe o ajeitadinho de brasileiro. Ou é de Cristo ou não é. Jesus Cristo disse, aquele que não é por nós é contra. E quem comigo não ajuda, espalha. No reino de Deus não existe neutralidade. Ou é ou não é. Ou é salvo ou não é. Ou tem o pecado perdoado ou não tem. Ou tem as vestes limpas ou está suja. Jesus Cristo vem buscar o povo em que obedece a sua palavra. Que teve as suas vestes lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus. Te segura aí. Aí a Bíblia Sagrada diz. A pessoa era um cão chupando mano. Bota na rede social. Deus coloca no bom lugar. Ele vai para o lugar que ele escolheu. Acabou-se. Não, mas por causa dos parentes, é bem verdade. Mas a realidade é essa. Quem não teve as suas vestes lavadas pelo sangue de Jesus, não entra no céu de glória. É a mesma coisa, a pessoa está lá, pintando 7. Tem o Espírito Santo de Deus. Tem o Espírito Santo de Deus? Não tem. O Espírito Santo de Deus é santo. E ele não mora em casa imunda. Quando o homem aceita Cristo, automaticamente, ele é lavado pelo sangue de Jesus. Seu coração é
purificado. Pastor Zé Gomes dizia: Deus, quando entra na casa, Ele limpa a casa, passa pano na casa, lava a casa, ornamenta a casa, põe fogo na casa e mora na casa. Pergunta ao teu irmão: e o fogo do Espírito Santo de Deus está em você? Pergunta a ele: o fogo do Espírito Santo de Deus habita em você? Aleluia. Se habita, deixa Jesus Cristo neste coração, nesta casa. Verdade é, amados, que a Bíblia Sagrada diz: não entrarão no reino dos céus. Lá vem o pastor Mael, eu tenho de falar. Ladrão, feiticeiro, mentirosos, aqueles que amam a mentira. Eu não minto, mas eu gosto do irmão que faz aquele arrumadinho mentiroso. Não entra no reino dos céus. Os homens afeminados. Inclusive eu estava na rede social, uma irmã estava processada porque disse que Deus só fez homem e mulher. Não sei nem o que foi que deu. Vou até ver essa matéria aí, porque estava para ser julgada. Porque disse que Deus só fez homem e mulher. Isso é um absurdo. E foi diferente que Deus fez, irmão. Deus só fez macho e fêmea, acabou-se. A mulher, exatamente, é a posição da mulher. A Bíblia Sagrada diz que através dela vem um novo ser. Ô pastor Miga, e homem dá filho? Gera filho? Não gera, irmão. Então Deus só fez macho e fêmea, acabou-se. Sim ou não? Sim ou não? Sim, está na Bíblia. Está na Bíblia o que nós estamos vendo. E a Bíblia Sagrada diz que os tais que amam mentira, que vivem nesta depravação, não entrarão no reino dos céus. Mas todos aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, aleluia, olha para teu irmão e diga ao teu irmão: aguarda, Jesus Cristo virá para nos levar para estarmos com Ele. Aleluia, quem tem essa certeza, dá um glória ao Senhor Jesus, dá um glória ao Senhor Jesus. Oh, Ramanara Bachori Minara Abacai. Aleluia. Então precisamos, irmãos, a doutrina sobre o arrebatamento da igreja é de suma importância para todos nós. Pois todos cristãos verdadeiros devem aguardar e desejar ansiosamente por este dia. Aguardar. Jesus Cristo virá. Glória a Deus, eu estou esperando. Aleluia. E quando vai ser, pastor Mael? Eu não sei. Agora ele vai vir. Porque o Jesus que subiu, o anjo disse que ele vai descer. E ele mesmo disse: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Meus prezados e queridos irmãos, não percamos esta esperança. Não percamos essa esperança que um dia nós entraremos no céu de glória, que a dor que você passa, a angústia que você está enfrentando, a perca que muitas vezes nós temos, a Bíblia Sagrada nos diz que o céu de glória foi preparado para você, para a igreja, e que a igreja está dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fiquemos em pé, amado, e diga comigo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus Cristo voltará para nos buscar. Aleluia. A dor que você passa aqui, lá no céu será gozo e alegria. Alegria, porque a Bíblia Sagrada nos diz que para sempre estaremos com o Senhor. Amém, amados? Amém, amados?
Olha, amado, na próxima terça-feira nós daremos continuidade. As horas já completaram. Na próxima terça-feira daremos continuidade. E nós iremos falar quando será o arrebatamento. Olha lá. Aí vamos falar sobre 3 linhas teológicas. Olha para cá. Os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Mas, pastor, que negócio é esse, pastor? Mas eu só falo terça. Certo? Aí depois, como será o arrebatamento? Certo? Então, para depois nós falarmos sobre os sinais que antecedem o arrebatamento. Amém, amados? Amém, amados? É uma doutrina que a gente não pode falar aqui correndo. Não. É ensinamento. Mas vamos ainda ver versículos. Não falei nem no texto ainda. Os discípulos ali, Jesus Cristo não vai ficar mostrando a estrutura do templo, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. Tudo vai cair. Aí quando está lá, Lucas fala de 3 discípulos. Pedro, Tiago e André, se não escapa a memória. Aí vai lá no pé do ouvido de Jesus e disse: mestre, quais os sinais? Quando é que vai acontecer isso? E quais os sinais que tu vai deixar que tu estás perto de vir novamente? Aí Jesus Cristo começa a falar. Ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Vai enganar muitos. Mas vamos falar. Isso aí são os sinais. Antes dos sinais eu quero falar sobre o arrebatamento. Certo? Agora a verdade é, amados, eu fiquei muito triste, escuta só, quando surgiu esses falsos profetas e os irmãos ficaram assustados, aperreados. Uma irmã ligou para mim lá de Itambé e disse: pastor, no dia 30 eu tenho de levar meu filho para o médico, pastor, para a fisioterapia. Eu devo levar, pastor? Eu digo: minha irmã, vá-se embora. Mas o outro pastor disse que vão morrer muita gente. Se a senhora tiver de morrer, vai morrer. Em casa, onde for. Agora vá-se embora. Mas pastor disse que ficou para semente, foi? Todos nós vamos morrer. Viu? E outra coisa, acredite no que diz a palavra de Deus. Não é o que esses forasteiros estão dizendo, não. E muitos irmãos assustados, vai morrer. Morre gente todo dia, irmão. Vamos parar com isso. Amém, amados? Agora tem uma coisa, o salvo, quando parte dessa vida, vai para onde? Vai para onde? Para o céu, acabou-se. Esperar o Senhor. Está com o Senhor, tá bom? Então, não perca essa esperança. Jesus está ali. Jesus está aqui. Diz ao teu irmão aí: Jesus está aqui, onde a gente está, rapaz. Jesus está aqui, olha. Tenha medo não, diga a teu irmão: Jesus está aqui, David, aqui, ó. Jesus está aqui, ó. Quem está sentindo ele? Quem está sentindo ele? Aleluia, glória a Deus. Aí teve aí um mensageiro. Irmão, pode acontecer mesmo. Vai ler a Bíblia, rapaz, vai ler a palavra de Deus. Eu vou estar me baseando em conversa de forasteiro, de pessoa que eu nem conheço e do que a Bíblia Sagrada não fala. Eu vou estar aqui baseado no que diz a palavra de Deus. Ninguém sabe o dia e a hora, a não ser o Pai. Acabou-se. Mas eu tenho uma certeza de uma coisa: eu vou ficar esperando que Ele vai vir me buscar. Aleluia. Pastor Mael, já faz 2000 anos. Estou perdendo o que é com isso? Eu estou vivendo e esperando. E a certeza no meu coração: se eu tombar, eu vou ver o Senhor como Ele é. Eu me lembro de uma palavra do saudoso pastor Zé Flor, pastor Aminadab. Eu não fui levar ele no hospital. O pastor Aminadab empurrando ele na cadeira de roda para ir fazer a cirurgia e fazendo algumas perguntas a papai. Aí papai disse assim: meu filho, escuta o que eu vou lhe dizer.
Eu vou para a cirurgia, não sei se volto. Deus usou uma irmã lá em Camaragibe que estava trocando as minhas vestes. Não sei se volto. Agora, se eu não voltar mais para essa vida, aí disse assim, olha, seja fiel a Jesus, para você me ver novamente agora no céu. Certeza de salvação. Certeza de salvação. Se você quiser me ver de novo, seja fiel a Jesus, porque eu vou estar lá. Aleluia. Aleluia. Faz quantos anos que ele partiu, pastor Mael? 10 anos. Mas a minha esperança diz, irmão Luciano, que se eu for fiel a Jesus, eu vou ver ele lá. Eu tenho uma pergunta para fazer a Paulo. Fazer pergunta a Paulo, apóstolo Paulo. Eu vou conhecer pai Abraão, eu vou conhecer Isaac, eu vou conhecer Jacó, Ramachori Minara Abacai. Eu vou conversar com Pedro, que foi morto de cabeça para baixo, pendurado na cruz. Eu vou conversar com André, que fizeram a cruz, feito X, a cruz de Santo André. Eu vou conversar com José, com André. Eu quero conversar com Tiago, que foi jogado do pináculo do templo. Tiago justo, que foi jogado do pináculo do templo, jogado embaixo, ainda caiu, ainda estava vivo, e o povo ali apedrejando, e chegou um homem com a pedra muito grande, jogou sobre a sua cabeça, e ali ele morreu, e pegaram ele e sepultaram. Eu vou conversar com Tiago. A Bíblia Sagrada nos diz que nós veremos os nossos irmãos